Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês mais uma vez, né? Dessa vez a Marcela também está participando aqui, muito gostoso. A Marcela, semana passada, estava na correria, né, Marcela? E, assim, o assunto de hoje até, ele é bem... É uma coisa que eu gosto bastante, porque a gente vai estar falando de ressonância, né? E ressonância é a base do meu trabalho, na verdade. E assim, tem muito a ver com a meditação, e é isso que eu vou tentar hoje estar mostrando aqui para todo mundo. Então, peço já desculpas, porque não dá para aprofundar muito o assunto, porque é um assunto que eu poderia ficar aqui falando fácil, 10, 15 aulas, né? Porque ele é muito rico, mas assim, vamos lá, a gente vai tentar o máximo possível, né? Então, eu até tinha pensado num subtítulo hoje, que podia ser alguma coisa assim, como a energia, né, ela movimenta a matéria, e a matéria emana a energia. Isso é muito legal, é o que a gente vai estar falando hoje, né? Então, você, na realidade, você pode alterar o seu corpo, né, as suas emoções e até o seu estado de espírito, né? Ressonância. Então, eu vou começar a falar de ressonância para vocês com um exemplo que eu gosto bastante, né? Não sei se é uma lenda, mas eu escutei essa história e eu achei legal. Diz que há muito tempo atrás, quando os relógios Cuco, né, eram os relógios que mais existiam, eram os únicos que existiam nas casas das pessoas, eles começaram a se tornar bem populares, né, e junto com essa popularidade, começou também a acontecer um monte de dificuldade, porque ele tem uma haste com um pêndulo embaixo, e você bate nele, e aquela oscilação tem que estar precisa em 1 segundo, porque se não tiver, ou o relógio adianta, ou o relógio atrasa. E diz essa lenda que na Suíça, um cara era chamado de afinador, né, de relógios Cuco, ele foi ficando muito famoso, porque ele ia pegando o relógio das pessoas e que estava atrasando ou adiantando, e ele aferia isso. E para isso ele tinha uma parede onde ele colocou lá um preguinho, né? Pendurava o relógio e ele passava ali dias para poder acertar aquilo, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para que o pêndulo oscilasse da forma certa, né? E ele era um sucesso, ele conseguia fazer isso com bastante facilidade, né, e começou a ter uma procura grande, então muita gente procurava ele para aferir o relógio Cuco. E aí, num dado momento, ele falou, poxa, eu não posso fazer um de cada vez, eu vou fazer de 2 em 2, bateu um prego na parede ao lado desse prego que já tinha, e ele pendurava 2, e ele ficava aferindo os 2, né, então a produção era maior, né, dobrava. E aí ele começou a receber um monte de reclamação. O relógio funcionava bem ali pendurado no preguinho dele, mas quando ia para a casa da pessoa, o cara falava, ó, você não sei o que está acontecendo, antes era perfeito, agora, né, meu relógio está atrasando, e o outro, o meu está adiantando. E aí ele falou, puxa, será que eu estou ficando velho e não estou conseguindo mais fazer isso, né? E aí um amigo, que era um cara que estudava já naquela época um pouco de física, falou para ele, não, na verdade, faz o seguinte, tira o prego, coloca num ambiente separado, não coloca um cuco do lado do outro. E ele falou, pô, mas para quê? Ele falou, faça isso. E o cara fez isso, tirou um dos pregos aqui, colocou numa outra parede mais distante, e ele aferia os 2, mas à distância. E ótimo, voltou a dar tudo certo. Aí ele resolveu pedir explicação para esse amigo, e esse amigo falou o seguinte, olha, isso é um efeito físico que se chama ressonância, então se um dos pêndulos, né, está trabalhando numa determinada velocidade, e você coloca um outro pêndulo trabalhando mais rápido ali por perto, com o passar do tempo, o que vai acontecer é que eles vão tentar entrar num acordo, né? A vibração de um vai interferir na vibração do outro. E você vai aferir os 2 funcionando juntos. Mas a hora que você separar
vai dar diferença de um para o outro, e era esse o problema, né? Acho que essa imagem ilustra um pouquinho do que a gente vai estar falando hoje, né? E ressonância, como eu falei, é um tema complicado, eu por isso vou tentar passar o máximo de exemplos possíveis aqui para vocês. A gente trabalha também, não deixa de ser ressonância, de uma forma supernatural, por exemplo, quando a gente está numa festa de aniversário, não nessas virtuais, né, naquelas que a gente estava acostumado e está torcendo para que volte logo esse momento, né? Aliás, hoje é aniversário de uma querida amiga minha, Denise, beijão para você, querida, e nas festas de aniversário, quando chega aquela hora do parabéns, as pessoas se reúnem e saem, né? Um puxa, parabéns, e fica todo mundo em coro, e você fala, olha, tá tudo certinho, tá todo mundo cantando no ritmo, cantando afinado. Vou mostrar que isso também tem a ver com ressonância, né? A ressonância, na verdade, ela fala um pouco de similaridade, né? Daquilo que é parecido, e que, por ser parecido, por conta desse efeito, acaba se aproximando. Então, outra palavra que vai entrar é atração, né? E tem até uma expressão para isso, né? Que os semelhantes se atraem e tal. Isso é muito legal, né? Isso acontece em vários níveis, né? No nível material, que é esse que a gente estava falando dos cucos, né? Trabalhando, e num nível que eu vou chamar assim de extramaterial, tá bom? Por quê? Porque não é só na matéria que isso acontece, né? Isso, é lógico, vai depender muito de densidade, né? Então, não só da matéria, mas também daquilo que não é material, também tem densidade. Então, vai depender muito da densidade, aquilo que é mais denso vai interferir naquilo que é mais sutil, e vice-versa, né? Outra palavra que vai entrar bastante aqui hoje vai ser frequência. Então, frequência é uma coisa que também vai fazer diferença, vai interferir, e volume, né? Então, volume que eu digo de som mesmo, ou de oscilação, né? Bom, vou tentar entrar já em alguns exemplos em vídeo aqui. Vou partilhar minha tela aqui, vou pedir para que vocês me ajudem dizendo, a hora que entrar, fazer um sinalzinho de que está passando o vídeo ou não, só para não correr risco de eu errar aqui. Então, vamos lá. Tá aqui. Partilhar. Volto para o outro monitor. Vou vir aqui. Vocês já devem estar vendo minha tela aí, não estão, não? Tá entrando. Tá entrando? Tá. Agora foi. Tá bom. Então, eu vou passar esse videozinho aqui primeiro. Deixa eu ver. Este. Pessoal, eu vou pedir para quem estiver Claro. com a câmera ligada, só desligar nesse momento, porque fica menos pesada a apresentação. E aí não trava. Obrigado. Tá, isso aqui é um experimento, né? Vocês conseguem me ouvir enquanto está passando o vídeo, né? Sim. Sim? Tá. Então, esse aqui é um experimento, né? Antigamente existia uma lenda, né? Na verdade, que falava, poxa, as pessoas conseguem quebrar uma taça de cristal com a própria voz, né? E aqui esse cientista resolve fazer isso então em laboratório para ver se essa taça quebra ou não por conta de áudio, né? De som. E aí o que ele faz? Ele está ajeitando ali, ele está vendo qual é a frequência, ó, o som que essa taça produz. Ele vê qual é, ele registra, ele tem um aparelhinho ali que vai tentar emitir essa mesma frequência, ó. E aí ele vai brincar com volume, né? Ó. E olha o que acontece com a taça. Olha a taça mexendo.
o volume não foi suficiente, ele acerta a frequência e a taça estoura. Tá bom? E ele fica feliz da vida porque ele conseguiu arrebentar a taça ali com um som, né? Deixa eu voltar aqui. Por que que eu não estou voltando? Parar a apresentação. E ela não para. Você está... Vamos ver de novo. Olha, que engraçado. Não quer parar a minha apresentação. Ó, Talvez não sei por quê. a gente tá vendo o vídeo, só que é escuro, né? Tá Então, pausado. mas assim, na verdade, eu estou pedindo para sair da apresentação e não está saindo, Marcela. Você tá com o teclado? Talvez clicando no ESC. Dê certo. Não, já se eu clicar vai abaixar aqui, mas eu estou num outro monitor. Não está saindo, não sei por quê. E aquela setinha em cima, você tentou clicar? Estou clicando. Olha, travou. Deixa eu ver mais uma vez aqui. Agora saiu a apresentação. Opa, saiu? Saiu. Tá, ótimo, que bom. Então, estão me vendo de novo, né? O que aconteceu aí? Né? Ele pega a taça, ele vê qual é a frequência, o som natural dessa taça, então ele vai medir isso, qual é o sonzinho que ela está fazendo, sei lá, ele vai pegar e vai reproduzir isso e jogar com bastante volume, daria para fazer mesmo com a voz, isso acontece, e a taça, ela tende a se mexer, ela vai querer oscilar, assim como a gente sabe que as ondas oscilam, como se fosse uma corda de um instrumento, por exemplo. Só que a taça é de cristal, o cristal é duro, apesar de ser bem fininho, e é justamente por esse fator que a taça tenta oscilar como uma corda e ela vai estourar. Tá legal? E se fosse de vidro, muito mais difícil, porque o vidro é mais flexível, não é tão duro, né, quanto o cristal. E outra, normalmente, por ele ser mais flexível, né, ele é mais grosseiro, mas ele é mais flexível. Então, normalmente eles fazem uma taça de vidro, ela é mais grossa do que uma taça de cristal, né? E aí, pela dureza do material. E aí, a de cristal quebra com mais facilidade. Vou tentar ver se dá tudo certo de novo. Vou passar um outro videozinho aqui para vocês. Então, vamos lá. Esse outro, ele vai fazer a mesma coisa, só que numa escala muito maior, né? Tá entrando aí, né? Tá. Tá entrando sim. Muito bem. O que aconteceu aqui? Essa história é a história de uma ponte nos Estados Unidos, na década de... Aliás, no ano de 1940, né? Daqui a pouquinho, 100 anos, foi construída, eles fizeram assim, com muito cuidado. Ela tem, se eu não me engano, tinha 1,5 km, e num dado momento eles começaram a perceber que essa ponte estava chacoalhando, e era um dia de uma ventania de 60 km por hora, que não é nada de muito para os padrões americanos, inclusive. Só que essa oscilação foi aumentando, aumentando, e olha o que foi acontecendo com a ponte. Olha isso. Ela também achou que ela era uma corda, né? E ela começou a chacoalhar, chacoalhar. Esse movimento dela, né, foi durante 10 horas. Então você vê que tem gente que abandonou o carro. Olha, esse é o cabo, um dos cabos de aço que seguram essa ponte, que é uma ponte chamada pêncil, né? Porque ela sustenta por cabos de aço. E aí olha o que acontece depois de 10 horas de vento e ela chacoalhando, né?
As pessoas já não estavam nem olhando mais, estavam achando que estava tudo bem, já estava 10 horas ali, né? Vai, não vai. Olha isso. Olha o homem andando lá, não sei se dá para vocês verem, no meio da ponte. Ele falou, nossa, que lindo, não vai quebrar nunca, é de borracha. Poxa, o vídeo não precisava ter 10 horas também, né? Agora que eu estou me tocando. Podia ser mais rapidinho. Olha lá. É inacreditável ver isso, né? Mas é uma ponte mesmo, de asfalto, né? E a ponte, uma hora, pá, arrebenta, né? Tem um outro ângulo aí que vai mostrar melhor. Olha isso. 10 horas chacoalhando. Foi até muito. Tá. Eu vou rápido porque tem muita coisa para falar. E aí, o que na realidade aconteceu com essa ponte? Ela foi... Voltei aí? Tá. Ela foi um Voltou. erro, né? Ela foi um erro de engenharia. Então, eles fizeram essa ponte no material muito flexível, e assim, existem várias teorias para ela ter estourado, né? Três são bem famosas, duas delas são ressonância, uma outra não é. Eu vou falar das de ressonância. Principalmente da que me interessa, que é a que interessa para a gente aqui agora. Essa era uma ponte que ela estava suspensa por cabos. O vento, na verdade, ele começou agindo nos cabos. Esses cabos oscilavam, vocês viram que até uma hora mostra um cabo chacoalhando. Esses cabos oscilavam, e assim como uma corda de um instrumento, de um violão, por exemplo, isso começou a entrar numa determinada frequência de oscilação ali e provavelmente até produzir um som, só que a matéria da ponte era construída com uma frequência que era muito próxima daquela que era resultante da vibração por conta do vento, e aí uniu, na verdade, o inútil ao desagradável, né? A ponte começou a oscilar, e uma hora, por mais flexível que fosse o material, ela acabou arrebentando. Uma outra coisa que eu lembro de quando eu era pequeno, por exemplo, é que era muito comum, principalmente quando liberaram a imigrantes ali, né, que era para descer para o litoral sul de São Paulo, que tinha vários túneis, se eu não me engano, 14, alguma coisa assim. O pessoal entrava com o carro no meio do túnel e saía buzinando, aquele som que ficava reverberando. E qual era o perigo? Exatamente esse. A frequência, né, que podia estar vibrando lá dentro, o volume do som que estava sendo gerado lá dentro, poderia entrar em ressonância com as paredes, com a estrutura que sustentava os túneis, e os túneis poderiam cair, né? Ainda bem que nunca aconteceu, mas era um perigo que a gente passava. Então, aí a gente já começa a entender que, na realidade, as vibrações, a frequência, interfere muito na matéria, tá? Você vê na taça de cristal, você vê na ponte, né? E você acaba vendo que isso pode entrar em vários setores da nossa vida. Mas, por outro lado, tem coisas que são muito úteis. Como eu falei, que os semelhantes se atraem, a gente vai falar da atração, né, das frequências. Um rádio, por exemplo, ele opera assim, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente já quase não usa mais, né? Aquelas TVs antigas que tinham antena, que precisavam captar sinal, também elas funcionavam utilizando essa área da ciência, que é o quê? É emitida uma frequência, né, pela rádio, né, e a rádio, por isso que elas têm aquelas antenas, tal, essa frequência é emitida, jogada no ar, e a gente tem um aparelho que é um receptor, e aí ele vai, então, começar
procurar a frequência que a gente está afinando ali no nosso aparelho, né? E ela vai entrar em sintonia com aquilo e ela vai captar, então, essa onda. Então, é um emissor, né? E um receptor, né? E é assim que a coisa vai funcionando, é o começo do nosso papo. Para ilustrar um pouquinho isso e para trazer para o meu lado, lógico, porque eu sou musicoterapeuta e música para mim é fundamental, eu vou tocar uma musiquinha para vocês. Na musicoterapia, a gente aprende uma coisa que é muito legal, que é assim, a gente não tem muito que ficar escolhendo gosto musical. A música tem também outros atrativos. A letra, né, ou a própria voz da pessoa que está cantando, às vezes é legal, você não gosta daquele gênero, mas gosta da voz. Então eu vou pedir para que vocês se abram mesmo para escutar. Essa música é uma música do Lulu Santos, não é uma daquelas famosas dele, mas o que me interessa nesse caso é a letra que ele está falando nessa música. Por incrível que pareça, até normalmente o Lulu Santos é um cara que é do rock, hoje em dia está mais pro funk, também é lá carioca, mas ele fez é uma bossa nova, que é assim. Me sinto agora como uma estação de rádio, estou transmitindo na sua onda. Vê se você me capta, seja onde for, esteja você aonde estiver. Quem sabe também está pensando e está lançando os mesmos sinais, porque o coração é como um tambor, um índio com um cobertor, fazendo fumaça, ele soltando pro outro lado da serra. E assim como é fato que depois do engenho novo vem o Grajaú, jamais me esquecerei do gosto doce daquele caju que você me deu. Me sinto agora como uma estação de rádio, estou transmitindo na sua onda. Vê se você me capta, seja onde for, esteja você aonde estiver. Quem sabe também está pensando e está lançando esses mesmos sinais. Era esse o trecho da música que me interessava, né? Isso daqui mostra exatamente o que a gente está falando. A gente, né, o ser humano tem esse poder também de, assim como um rádio, né, lançar algum sinal no espaço e quem estiver ali, né, propício, estiver aberto para captar esses sinais, ele também vai captar, né? E eu acho bonitinho nessa música, porque ele fala que o contrário também poderia estar acontecendo. Ele está lançando especialmente para uma pessoa, né? E estava torcendo para que ela também tivesse lançando para ele, né? Esses mesmos sinais, né? Então, e isso ocorre até, se a gente for falar assim, de uma forma bem simplista, né? Também ocorre, por exemplo, com as nossas intenções, né? E assim, você fica ali, puxa, né, torcendo por alguma coisa, você está vibrando por aquilo, e já que é vibração, alguém recebe, né? Depois a gente vai ver como também organizar isso, tá? Então, isso não acontece só na matéria, né? Isso que está dizendo, acontece também fora da matéria. E, normalmente, o volume
dessas vibrações, eles são muito importantes, né? Acaba gerando uma espécie até de hierarquia, vamos dizer assim. Então, por exemplo, naquele cuco, né, que estava lá trabalhando, se esse aqui tivesse um tic-tac, por exemplo, mais intenso, ele ia dominar aquele outro que estava mais rapidinho ali. Então, era capaz do rapidinho entrar na frequência daquele outro que tinha algo de mais forte, no caso, o volume do som, né? Ou o tipo de frequência de onda que ele estava vibrando. Isso, para a gente, acaba sendo perigoso, né? Por quê? Puxa vida, então quer dizer que se eu estiver hiperaberto andando por aí, eu posso ser bombardeado por qualquer tipo de vibração? Na verdade, isso acontece o tempo inteiro com a gente, né? Algumas coisas a gente nem detecta que a gente está entrando nessa onda, né? Outras a gente detecta, mas às vezes já é meio tarde, é difícil. Então, por exemplo, você encontra um amigo e esse amigo está hiper triste e você, na melhor das boas intenções, tenta ali, não, vou consolar, vou conversar com ele, dali um pouquinho estão os dois abraçados chorando, né? A tristeza contagiou. O volume, vamos dizer assim, daquele amigo, das frequências daquele amigo, estavam maiores do que o nosso, e aí a gente entra em ressonância também, né? Então, quer dizer que existe, vamos chamar assim, frequências que são boas para a gente, algumas nem tanto, né? Para isso... então, deixa eu falar um pouquinho mais de matéria antes de falar isso que eu ia falar. A matéria é tão impressionante que quando ela entra, né, também em ressonância, né, com uma outra matéria, uma acaba influenciando na outra de formas tão profundas que, por exemplo, uma acaba ficando similar fisicamente à outra. Então, um exemplo que eu achei interessante, porque eu vi acontecer na minha vida, inclusive a minha mãe está aí para comprovar essa situação, está assistindo. Eu lembro que, assim, quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai não tinham nada de parecidos um com o outro. Mas com o passar dos anos, né, isso foi... Parece que eles ficavam vibrando sempre na mesma frequência, sempre tão juntos ali, e isso vai trazendo uma mudança física na gente. Então, não sei se vocês já viram casais que, com o passar do tempo, vão ficando parecidos, não só nas atitudes, mas parece que começa a ter até uma mudança meio física com relação a isso. E a da minha mãe foi incrível, ela ficou hiper parecida com a minha avó, mas não com a mãe dela, com a mãe do meu pai, que a gente conviveu durante muitos anos. Então existe isso também, tá? Deve estar cheio de gente aí me criticando agora por estar falando isso, mas isso é um fato, tá? Acontece mesmo com a matéria. Bom, isso depende muito do tempo, né? O tempo, aí ao invés do volume, o que vai fazer essa transformação física é a matéria. E aí eu coloquei, vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Eu peguei uma foto muito interessante, onde você vai ver que, poxa, o cachorro do cara ficou parecido com ele. Isso é possível, né? Então, já entrou a tela compartilhada? Está entrando, né? Entrou sim, Wellington. Tá? Então, vou colocar aqui a imagem agora. Pam. Entrou a imagem? Entrou. Entrou sim, Tá, é pode. sacanagem. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas que esse cachorrinho é parecido com o Richard Gere, né? Ele é bem parecido. É só uma brincadeira, mas esse outro aqui é sério, ó. Opa, lado errado. Olha, esse dono de cachorro, como é parecido com o cachorro, né? Não, sacanagem, brincadeira também, né?
Não chega a tanto, é lógico, né? Mas isso é uma coisa que acontece. Voltei? Já saiu a apresentação, não? Voltou, pai. Já? Ótimo, obrigado. Filha, você tá aí? Oh, família em massa, né? Então, mas olha, isso é um fato, né? E eu vou citar aqui também agora Meu pai, o que aconteceu? Vocês estão me vendo? Tá normal a imagem. Ah, aqui sumiu tudo, não sei porquê. Vamos ver se volta. Ah, tá. Há um pouco mais de 2.000 anos atrás, um cara muito bacana que passou aqui pelo nosso planeta, ele falou uma frase que eu acho fantástica, assim. Ele falou assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Esse era um tal de Jesus, parece que era um cara bem legal, assim, e ele tinha umas frases ótimas, e essa é uma das que eu mais gosto dele. Só que eu acho que eu gosto de brincar também, né, que é assim, o Jesus, quando ele falou isso, ele falou em aramaico, que era a língua que ele dominava, né? Do aramaico foi traduzido, sei lá, talvez, para o latim, e do latim foi traduzido para o inglês, para depois do inglês ser traduzido para a gente aqui, né, para o português. E no inglês, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né, esse é o verbo to be, e eu acho que a tradução foi feita errada, né, tinha que ser assim: diga com quem tu andas que eu direi quem tu estás, né. Isso é muito importante. A gente sabe que quando a gente está num determinado grupo de amigos, a gente tem um comportamento diferente, a gente sofre essa influência dos amigos. Quando a gente está na família, a gente tem um outro tipo de comportamento, a gente sofre também. Não é só a questão emocional, a questão cultural, não é isso. A gente sofre mesmo influência do grupo. Então, isso de diga com quem tu andas, que eu direi quem tu estás, é hiper importante da gente observar, né? E aí, por conta disso, eu quis trazer para vocês, onde está? Aqui. Um trabalho que eu tenho feito lá no meu consultório, né? A gente tem um pesquisador francês que se chama Fabien Maman, que foi assim a pessoa que me despertou para prestar atenção nesse lado, né, da ciência. Ele falava o seguinte, que determinada frequência sonora fazia vibrar a membrana das células. Ele percebeu, e essa frequência, ele falou que para uma célula saudável, ela só vibrava a membrana, mas uma célula com câncer, por exemplo, que tinha uma membrana, ele julgava mais rígida, essa membrana estourava. Então ele ficou estudando durante muito tempo se ele conseguia descobrir qual uma frequência para estourar as membranas de célula com câncer, e eu acho que isso teria sido fantástico se ele tivesse realmente atingido. E por quê? Porque, puxa, ia ser uma ajuda para quem passa por esse problema, não é tão comum, inclusive. Ele ainda não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, mas já se nota isso, que é muito interessante mesmo, como a frequência também mexe com a célula. Se mexe com célula, mexe com órgão, se mexe com órgão, mexe com todo o nosso corpo físico, como eu estou tentando mostrar para vocês. Mas uma coisa ele fez, e é muito legal, ele desenvolveu um método, né, através da medicina chinesa, que ele substituiu as agulhas por diapasões, que são instrumentos que batem e eles entram em oscilação, eles vibram, produzem sons, né, e são notas bem precisas, assim, e ele substituiu, então, as agulhas por esses diapasões. E esses diapasões têm cumprido um trabalho fantástico. Eu trabalho já com isso há mais de 20 anos, né? E
eu sei que isso funciona muito bem, meus pacientes também sabem, né? A gente substituiu as agulhas, então, até brinco, né? Antes você deixava o cara que nem um ouriço, cheio de espetinhos ali, hoje é muito mais gostosinho, a coisa funciona, é muito mais agradável e tem um trabalho com resultado muito melhor. E aí, ele também, explorando isso, descobriu frequências dos órgãos, então a gente trabalha órgãos através também de frequências, né? Volta os órgãos para as frequências padrão, o que ajuda bastante nos tratamentos que a gente faz. E ele também, como ele trabalha com medicina chinesa, assim como eu, ele também descobriu quais são as frequências mesmo que são usadas para mobilizar e acertar os que são chamados de chakras, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que tem a ver com o que acontece aqui hoje, mas existem vários centros desse de energia no corpo da gente, tem 7 que são bem comuns, e tem um outro que fica aqui atrás, na nuca da gente, né, bem na direção do bulbo, assim, que é quando, né, tem o crânio, você vai descendo aqui, quando pam, cai, tem um valezinho aqui, aqui tem um centro que é chamado de lalana, e ele é responsável por, ele é como se fosse assim, a entrada das vibrações que nos cercam, ou que são projetadas para nós, né, para que elas entrem na gente ou não. Ele é o responsável por isso. Na maioria das vezes, ela só funciona com a nossa intenção, né? Então, é difícil de a gente fazer um ajuste consciente das frequências que a gente está sendo bombardeado. Um exemplo de bombardeio, assim, desse tipo de frequência é quando você passa por algum lugar, né? Você, sei lá, não sei, eu acho que muita gente aqui já deve ter sentido isso. Você está passando num lugar e de repente, dá aquele calafrio, aquela sensação que sobe pelo ombro assim e vem terminar aqui na nuca da gente, né? Alguém aí já sentiu isso? Dá uma mexidinha, é bem comum, né? Então, a gente tem esse sistema funcionando na gente, mas a gente não sabe como usar. Então, hoje já é comprovado, um monte de gente falando que já. Então, hoje já é comprovado que a frequência que estabiliza isso a nosso favor, né, é um Fá sustenido. Para quem é músico, é esta nota aqui, né? Mas mais do que isso, a gente precisa também de uma conscientização da gente, né, para a gente poder usar esse centro de uma forma equilibrada, assim como os outros. Então, tem uma frasezinha que eu gosto de passar para as pessoas, né, que é assim, a nossa maior ferramenta, né, é o nosso livre-arbítrio. Eu acho que a coisa mais legal, o nosso poder mais legal, assim, é o livre-arbítrio. Então, eu começo essa frase falando justamente nele, né? Eu tento localizar esse pontinho com o dedo, se vocês quiserem fazer, é legal, né? Localiza esse pontinho com o dedo, que fica no bulbo, assim, né? Só para a gente sentir onde é, é aqui embaixo, eu estou vendo que tem gente fazendo, então você vai descendo, quando acaba essa parte dura da cabeça, tem um buraquinho aqui assim, é ali, né, onde começa até a cervical ali. Então, esse pontinho é o lalana, tá? Então, se conscientizem dele, com um toquezinho suave de dedo assim, e aí, tenta repetir comigo essa frase, né? Através do meu livre-arbítrio, eu limpo e blindo este ponto de todo tipo de vibração que não seja minha ou em meu benefício. Então, é bem simples, né? Se quisesse fazer isso ouvindo uma frequenciazinha, seria um Fá sustenido.
E testem isso, vocês vão ver, o dia que vocês estiverem num lugar, não precisa sair correndo daquele lugar que te deu aquele calafrio, né? Se blinda, e isso funciona. Muitas vezes a gente também se sente assim, invadido por alguma coisa que a gente não detecta muito bem o que é, mas quando você olha para você, você fala, nossa, eu estou tendo atitudes que nem são minhas, estou irritado, estou falando de forma agressiva e eu não sou assim, por que eu estou fazendo isso? Ótimo, vem aqui na nuca, né, e repete essa frasezinha, né, através do meu livre-arbítrio, eu blindo, né, e limpo este ponto, permitindo apenas energias em meu benefício ou as minhas mesmo. E pronto, né? Já volta para o teu padrão. Eu tenho um áudio, quem quiser depois eu posso mandar, onde eu estou fazendo essa frase, ela é dita com uma frequência de Fá sustenido, que não é feita por um violão, mas é essa frequência, e com um overtone também, quem assistiu a aula passada vai lembrar como é, que vai no Fá sustenido ficaria algo assim. Que é um super potencializador, né, dessa frequência, tá legal? Quem quiser depois pode até me mandar um WhatsApp ou um e-mail, eu vou passar com prazer para vocês esse áudio, vale muito a pena, é bem simples e bem legal. O que vai ajudar a gente nessa nossa vulnerabilidade, né? A gente uma das formas da gente estar se protegendo. Deixa eu ver. Temos mais 10 minutinhos aqui. Então tá bom. Deixa eu ver o que eu... Tem alguém me perguntando algo ali? Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar esse momento para falar alguma coisa? Deixa eu ver. Quer mandar pelo chat? A Márcia tinha pedido, Wellington, para falar fala, sobre Marcelo. as tigelas tibetanas. Sobre? As tigelas tibetanas. Ah, tá. Mas eu acredito que essa seja a única dúvida. A Dulcineia perguntou se o vento do vídeo da ponte tinha ficado por 10 horas. Então, esse vento não ficou. Ele oscilava, né? Mas é interessante, né? O vento mexeu o suficiente na ponte para que ela continuasse nesse processo, né? Eu vou dar um outro exemplo rapidinho aqui. Quem toca violão, né, ou qualquer outro instrumento de corda, mesmo o piano, mas é difícil de ver isso, se eu toco essa minha primeira corda aqui de cima, que é a sexta do violão, né? Se eu toco ela sendo segura aqui na quinta casa do meu violão, que são esses espacinhos aqui, se o meu violão estiver afinado, o som desta corda tem que ser igual ao do som da corda de baixo, né? Isso quer dizer que elas estão afinadas. E se realmente elas estiverem afinadas, se eu tocar só essa de cima aqui, a de baixo vai vibrar também. E é muito legal, é uma pena que eu não consigo mostrar isso para vocês aqui, porque precisaria de um super zoom e a gente não tem, mas eu toco uma corda só e duas oscilam. É muito legal, né? Por quê? Ressonância. Depois que o processo inicia, a tendência é dele aumentar, se, é lógico, continuar recebendo mais energia. Foi o que aconteceu lá com a ponte, né? E às vezes é o que acontece com a gente. Tá, tigela tibetana. Tem alguns cursos feitos com relação a isso, mas aí entra num aspecto que eu não queria falar muito hoje não, que é assim, cada tigela daquela, né, cada bol daquele, quando você bate nele, ele também vai emitir um som. Se ele realmente estiver afinado de uma forma
que possa ser usado para cura, eu acho maravilhoso. A grande maioria não está. Então, assim, pode ser que eles afinem até em notas musicais. Se tiver afinadinho em nota musical, já dá para você usar. Mas, assim, tem que ter um conhecimento prévio de qual é a frequência que eu vou usar e para o quê. Por quê? Porque é muito comum acontecer erro como é cometido, por exemplo. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, na década de 90, né, ela nasceu em 94, tinha um monte de CDs, né, que eram gravados com músicas para criança, e era aquele sonzinho de caixinha de música, né? Ai, pra gente, ai que bonitinho, é delicadinho, não sei o quê. Isso maltrata o ouvido da criança. Aquelas frequências são muito altas para o ouvidinho da criança. Calma, poxa, calma pela persistência, ou então, se tiver uma boa distância para você estiver tocando esse som, para que não agrida, mas assim, era muito comum de a pessoa não saber e cometer um erro. Poxa, era para acalmar a criança e ela ficou mais agitada, ou ela chorou. Isso acontece pra caramba em vários níveis com as tigelas, por exemplo, tá? Então, é sempre interessante estudar qual é a frequência que você tem que estar usando, qual o objetivo que você quer atingir, tá? Aí é ótimo, como qualquer outro som, tá bom? De nada mais. Bom, vamos lá, onde que eu tinha parado? Aqui. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Vou falar um pouquinho agora, nesses últimos 10 minutos, né, na verdade, o que isso tem a ver com a meditação, né? Quando eu paro para meditar, eu vou estar tentando, né, ficar o mais introspectivo possível, né? Eu tenho que estar o mais isolado possível daquilo que está acontecendo fora, no ambiente onde eu estou, ou que esteja acontecendo, não me importa, eu tenho que estar o mais isolado possível. Isso tudo é um treino. Lógico que se eu for meditar num ambiente que já é calmo, é muito mais fácil, mas quem treina acaba conseguindo entrar no estado meditativo, puxa, do lado do barulho do trem do metrô, não importa, né? Por quê? Porque vai aprender justamente isso que eu falei assim tão superficialmente. Existe uma forma da gente se isolar e existem várias maneiras da gente ir treinando isso para que a gente consiga entrar num estado meditativo, né? E realmente estar isolado daquilo que está acontecendo fora, né? É uma aprendizagem. Talvez um grande treino para quem também tenha essa tendência de aprender um instrumento. Porque quando um músico senta para aprender um instrumento, ele vai ter que se dedicar muito àquilo, né? Ele vai ficar tentando acertar os dedos ali nos lugares certos, ver se realmente isso está afinado. Então, é tanta atenção, é tanto foco, né, nesse mesmo momento, que às vezes pode estar acontecendo o que for ao nosso redor, que o músico está ali concentrado naquilo que ele está estudando. Também é um grande treino. Eu ouso dizer, inclusive, que tocar um instrumento nesse nível de concentração, ou cantar, é exatamente a mesma coisa que estar praticando, né, a entrada nesse estado meditativo, tá? Então é um jeito de a gente também atingir isso, né? É também um treino. Muita gente fala, vou pôr uma musiquinha para que eu medite. Ajuda? Ajuda. Às vezes ela te acalma, você está hiperexcitado, ela vai te ajudar, mas também tem que ser bem estudadinha. Eu vejo muitas dessas músicas que eram consideradas New Age, por exemplo, eu acho que elas não te ajudam na hora da meditação. Elas podem te dar até um barato. Você vai dar uma viajada e se isso for meditar para você, ótimo, mas assim, na maioria das vezes é bem confundido também esse gênero musical com músicas que vão te trazer
por um estado propício para meditar. Então, também isso precisa ser bem olhado, e é fácil, a gente tem uma percepção para isso, né? Olha, que legal, escutei essa música e realmente eu consegui entrar no estado meditativo muito mais fácil, ou então, putz, essa aqui não dá, eu tentei, ela é linda, mas não funcionou. Então, vocês têm que ir aperfeiçoando isso, né? E a coisa mais importante para isso, na realidade, é a nossa audição, né? Ouvir, né? E realmente perceber se aquilo está sendo bom para a meditação que você está querendo praticar, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Então é a audição que vai te dizer, ela que vai te ajudar nessa percepção, né? Como é que é? O que provoca? Não, aí depende, né? Perguntaram o que essas músicas podem provocar, tal. Toda música pode provocar, qualquer gênero musical pode provocar um monte de sensações na gente, mas é isso que eu estou tentando dizer. Tem que ver se aquela música que está sendo tocada realmente está propiciando para você, né, um estado onde você consiga relaxar. E eu estou vendo aqui a Fabiana, por exemplo, falando que ela nunca conseguiu relaxar com esse tipo de música. Aliás, ela se sente muito incomodada. E isso é verdade. Está incomodada? Ótimo, é teu ouvido te dizendo, não é para mim. Então, evita, né? Porque ela pode te trazer até excitação, às vezes. Você fica... Ou criatividade, você fica ligado ali, pensando, viajando em um monte de coisa, e cadê a tua meditação, né? Foi gravada a aula anterior, alguém perguntou ali também, o Paulo. Tá? Minutinhos finais. Aliás, minuto final. Vou fazer o seguinte, eu estou falando em ouvir, então eu vou tocar para vocês mais uma musiquinha aqui. Essa música, ela é bem diferente da proposta da do Lulu Santos. É uma música de um cantor aqui, um compositor latino, se eu não me engano, ele é chileno, mas já ganhou Grammy, ele chama Jorge Drexler. É uma música que eu vou tentar cantar em espanhol para vocês, por quê? Eu não quero que vocês prestem atenção, tanta atenção, na letra da música, diferente da outra. Quero que vocês percebam um pouco mais o estado de vibração que a sonoridade dessa música traz, né? Juntando voz e violão. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Lavo mi remo nel lago, llevo tu remo nel mio, creio che visto una luz all'altro lato del rio. E il dia irá podendo, pouco a pouco frio, creio che visto una luz all'altro lato del rio. Sobretudo creio que não tudo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, quase un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Então, é uma música tranquila, tem uma sonoridade um pouco diferente das músicas aqui brasileiras, tem acordes hiper interessantes, porque são muito ricos, assim, no som,
E eu vou pedir, então, para que vocês façam o seguinte. Quem ouviu, se vocês já estiverem todos com as camerinhas ligadas, podem ligar, vou pedir para fazer o seguinte, né? Quem ouviu e gostou do estado que entrou, ouvindo simplesmente essa música, independente do que ela disse ou não, só me dá uma mãozinha assim. Né? E tá ótimo. Agora eu vou pedir para quem de fato falou, nossa, não gostei disso. Pode, sem problema, pode levantar a mãozinha. Ou me escreve, fala, ó, eu daqui não estou vendo ninguém. Você viu alguém daí, Marcela? Eu acho que todo mundo gostou. Todo mundo. Então, você vê, independente da música, essa música ela tem uma sonoridade legal, coloquei ela num momento interessante do nosso papo aqui, olha lá, a Regina gostou, isso é ótimo. Então, e ela traz, então, uma espécie de paz, né? Não é uma música New Age, não é uma bossa nova, como eu toquei do Lulu, não é um rock, que aliás eu não recomendo para vocês meditarem ouvindo um rock, que não vai funcionar, né? Mas assim, existem músicas que vão trazer, né, essa sensação gostosa, né, de paz, e a letra dessa música também é muito legal. Ele estava desistindo aqui muito da situação que ele vivia, mas dentro dele tinha uma voz dizendo para ele que ele estava num barquinho atravessando de um lado para o rio, e ele já estava desistindo dessa travessia, e a voz falava para ele, não, rema, 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 você vai chegar lá. E ele via uma luz lá do outro lado do rio, então era uma travessia interessante de ser feita, né? Então você vê que existe muita coisa legal nessa música, né? Olha, sinceramente, eu fiquei até enroscado hoje para falar um pouco, porque esse assunto, ele é muito complexo, ele é super gostoso, mas assim, tinha que ficar algumas horas ou alguns dias, né, de aula aqui para a gente falar. Tentei pincelar o máximo possível de informações para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, realmente precisarem de mais informação, porque eu falei e isso ficou vago aí, vai ficar incomodando vocês, não se sintam incomodados. Pode escrever para mim, né, ou pede para Marcela, mas não vou te dar esse trabalho, Marcela, pode passar direto para mim, tá? Ó, pega um papelzinho aí e um lápis ou uma caneta. Meu telefone, para quem não tem, é 11, né, São Paulo, 997774661. Vou pedir a gentileza para vocês de me escreverem pelo WhatsApp, né? Porque do grupo passado teve gente que me ligou pelo WhatsApp me chamando por vídeo ou por áudio, e eu estava no meio de um atendimento e não dava para atender. Então manda só uma mensagenzinha, fica mais fácil, e se quiser então mandar também por e-mail, vamos lá, eu vou soletrar, né, WELL underline, né, o sublinhadinho, romano, @hotmail.com. Tá legal? Então fiquem à vontade, pode escrever, que na medida que for chegando aqui eu vou respondendo para vocês, não quero que fique dúvida, que eu sei que isso é bem complexo. Vou encerrar então, Marcela, posso fazer isso? Claro. Tocando uma música. Essa música, eu vou fazer então um convite para vocês, né? É uma música muito interessante, é do Toquinho e do Vinícius de Moraes, né? Que, aliás, foram os meus ídolos de infância, né? Eu nasci na década de 60, onde bossa nova era muito legal, mas eu já peguei uma safra depois. Essa música não é uma bossa nova, muita gente considera a música do Toquinho com Vinícius como bossa nova, mas essa não é, é um samba mesmo, né? Com estilo de bossa nova. E esse samba vai estar falando de um estado interessante que a gente entra. O Vinícius, que era um cara hiper apaixonado, ele entrava
nesse estado de amorosidade por conta do amor que ele sentia pelas mulheres. Mas a gente pode mudar isso, né, por coisas que nos façam bem, por exemplo. Então, quando escutar a música, imaginem isso, projetem outra coisa, não só o amor, né, o amor assim que é voltado para um casal, né, não importa que tipo, que hoje a gente tem que realmente entender que tudo mudou e que tem tanta forma diferente de a gente amar, né? Então, mas não é só isso, a gente pode também sentir isso por nós mesmos. Eu recomendo que vocês escutem essa música, pensando que a pessoa amada que você está declarando essa música seja você mesmo, tá? E ele muda de estado, ele estava triste e ele vai entrar num estado de alegria, né? E é isso que eu vou tentar tocar para vocês. Fala, querida. Desculpa, eu só queria dar um recado para o pessoal antes. Claro. A gente optou por passar o formulário hoje de novo pelo seguinte: a gente ia computar a presença de vocês aqui pelo Google Meet, né, para o certificado, mas às vezes alguém entra pelo dispositivo de outra pessoa, né, do filho ou de alguém, e aí não aparece o nome da pessoa. Então a gente resolveu colocar o formulário, eu mandei no chat, e ele vai ficar aberto até amanhã à noite. Então, se alguém tiver algum problema, é só mandar um e-mail para a gente que a gente ajuda a preencher, tá bom? É isso. Obrigada, Wellington. Obrigada. Acho que eu vou aproveitar e vou dar uma última dica aqui. Posso, Marcela? Eu vou... A semana que vem, um amigo querido, Marcos Rojo, ele me convidou para também fazer uma livezinha com ele. E a gente vai estar falando... o Marcos é para mim, o papa da yoga aqui no Brasil, né? E ele me chamou, a gente vai bater um papo, onde a gente vai falar um pouquinho de nós, assim, de como funcionam os nossos trabalhos. Acho que é bem legal. Então, quem quiser anotar, é só entrar no Instagram do Marcos, e é assim, Marcos Rojo, né? Yoga, e é tudo junto. Marcos Rojo Yoga. Mas esse Rojo é com R só. É só somar. A Marcela colocou, não tem o espaço. É tudo junto. Marcos Rojo Yoga. Tudo, tá? Eu queria, inclusive, aproveitar para agradecer a presença do professor, porque não sei se ele está aqui ainda, mas eu vi que ele entrou. Ele estava aqui, eu não tinha visto. Sim. Safado, olha só. Está aqui ainda, então obrigada, viu, professor? É um querido amigo. Aqui, querido, estou te escutando. Obrigado, Wellington. Tá lindo. Que obrigado, gostoso, querido. Saudade. Também. Obrigado. Então vamos lá, terminar com essa música do Vinícius e do Toquinho, que chama Escravo da Alegria, que é um estado que eu recomendo a todos vocês, viu? É muito importante a gente, se é para viver uma escravidão, que seja essa, tá? Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer, me mostrou o sonho e a solidão, me mostrou o que eu temia ver, sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer, vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder, me dá medo, vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Ando escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Tomara que volte a ser. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Ando escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal.
Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Então é isso, gente. Muito obrigado, de verdade. Espero que tenha passado para vocês um pouquinho de ideia, da ideia mesmo do que é a ressonância, como que a gente pode estar usando ela em nosso benefício.